Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos e projetos. E quanto mais tivermos entendimento, conhecimento, revelação do próprio Deus, nossa alma, nosso coração, o quanto mais poderemos evoluir, crescer e avançar e sempre no Senhor prosperar. Olha só, em Números 15, o que o Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrar na terra que dou a vocês para a sua habitação e apresentar ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas no fogo preparada com aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha, amassada com 1 litro de óleo para cada cordeiro do holocausto ou para sacrifício. Prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Então, começou a ter mais uma direção com relação ao que eles tinham que trazer junto à oferta, ao qual entrar na terra, a qual eles estavam realmente possuindo. E para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha, com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente como aroma agradável ao Senhor, pois quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto, ou para sacrifício, para cumprir um voto especial, ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com um novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada, com meio galão de óleo, e traga também meio galão de vinho para a oferta derramada, e será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quanto vocês prepararem. Então, em Levítico tinha as leis, mas não tinha que trazer o óleo e nem o vinho. Então, agora que foi acrescentado o óleo e o vinho, quando chegaram na terra da promessa, na terra onde leite e mana mel. Tudo que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta no fogo preparada, de aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta no fogo preparado, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. Ninguém está isento. E a Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como um estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro que está residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo e comerem do fruto da terra, apresente uma porção como contribuição ao Senhor. Apresente também um bolo feito das primícias da farinha de vocês e apresente-no como contribuição da sua colheita. E em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Então, todo no deserto tinha suas leis, porque ficaram 40 anos andando no deserto, mas quando chegasse a terra da promessa já tinha que ser acrescentado esses novos itens a qual Deus ordenou, já até para as colheitas, né, o que eles tinham plantado ou que não plantaram, porque já tinham chegando, tomando posse da terra. Então eles tinham que eles fossem realmente comer, eles tinham que realmente colocar uma contribuição ao Senhor. Olha como que Deus ele exige, ele fala e tem que ser cumprido dessa forma, dessa maneira. Porque se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio do meu servo Moisés, desde o dia que o ordenou para as suas gerações, e se isso for feito sem intenção, não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade deverá ou terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, e também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará então propiciação por toda a comunidade de Israel,
eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. E se eles trouxerem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, uma oferta pelo pecado, a comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido no pecado involuntário. Então, muito claramente aqui dizendo algo que foi feito de forma involuntária, ou seja, a pessoa não tinha conhecimento, não teve atenção naquele momento, ou temor. Então, tudo que ela tem que fazer é trazer tudo conforme Deus já tinha ordenado, pelas prescrições já dadas, toda a lei foi revelada. Mas se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela também terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. E o sacerdote então fará a propiciação pela pessoa. Então, se uma só fez de forma não intencional, mas de forma que ela não tinha o desejo de fazê-lo, enfim, foi sem intenção, ela pecou, cometeu uma falta involuntária perante o Senhor, ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, ele insulta o Senhor e vai ser eliminado do meio do seu povo por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Culpa sua será e estará sobre ele. E assim como diz alguns versículos já no nosso Novo Testamento, que Deus não tem o culpado por inocente. Então, quando a pessoa faz as coisas de forma já ela tem a intenção para aquilo, ela tem realmente o desejo, ela sabe que está errado, ela sabe que não deve daquela forma proceder, ela procede, ela não tem temor, perdeu o temor, enfim. Então, aqui nesse caso, lá no passado, eles foram eliminados e, consequentemente, hoje, com relação ao pecado, que diz o pecado é a morte, né? Aquele que comete pecado, então, a sua condenação é a morte, então não mudou nada. Então, vai ser eliminado do meio do seu povo, de uma forma ou de outra. E Deus sabe o momento e a hora a qual ele tem que fazer, quando estiver cheio. Então, realmente, Deus tudo pesa na balança, né? Deus tem uma balança, ele tem como pesar isso. Até lá no passado ele fala assim que a medida do povo morreu não tinha ainda sido o suficiente. Então sempre há uma medida, sempre há realmente uma balança. Deus, ele é realmente um Deus justo, um Deus fiel. Ele perdoa, vai perdoando a iniquidade, mas tem situações a qual ele dá um basta. Então é necessário termos esse entendimento, esse temor maior em nosso coração para não sermos eliminados do meio do povo. E aí, olha só no versículo 32. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontrou um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram até Moisés, Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha dado a ordem a Moisés. Olha só como isso aqui realmente é algo muito sério. Quando a lei foi estabelecida, estava então um homem desobedecendo a lei do próprio sábado no passado, a qual todo Israel, né, conforme o Moisés tinha ordenado, até prenderam ele para não fugir, enfim. Mas quando Deus deu a ordem a Moisés, assim foi feito a execução. Então é necessário ter esse temor. Pastor, mas como Deus pode agir dessa maneira? É uma lei, é uma determinação dele, e quem vai contender com o seu Criador, né? Não tem como nós, meros humanos, que somos tão insignificantes, nós somos pó, daqui a pouco estamos tão bem, tão abençoados, de repente viramos apenas nada, um pó. Então é necessário termos esse temor no Senhor. E o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam,
nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o seu Deus, e vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. E como sabemos toda a lei já, a história bíblica, como esse povo foi exterminado praticamente quase que todos, né? Poucos chegaram, e até hoje, até Jesus, se não fosse Jesus morrer naquela cruz por mim, por você, por nós, por cada um humano dessa terra, porque não havia mais sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de ser quem quer que fosse que pudesse salvar a humanidade, mas apenas o sangue desse Deus que veio à terra, dando o seu Filho para nos salvar de todo e qualquer tipo de situação contrária que há neste mundo. Então nós precisamos ter o nosso Salvador, o nosso advogado junto ao Pai. Precisamos saber perdoar para sermos perdoados, nos arrepender de forma que Deus veja o nosso coração, como o próprio Davi. Ele teve esse arrependimento, ele errou, era digno de morte, mas Deus deu a ele mais uma chance para que ele fosse restaurado. A sua casa pagou um preço muito violento. E enfim, nós precisamos ter esse entendimento. As leis do passado são bastante severas, hoje não é diferente, também são severas, mas temos um Deus que tem tido um cuidado especial para conosco, para comigo, para com você. E como Deus diz pela sua palavra, não tente o Senhor, o seu Deus. Obedeça, não insulte, reverencie, ame em todo o seu coração, toda a sua alma, para que Ele possa te abençoar, te prosperar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha fazer justiça e operar sempre sobre nós o sobrenatural do Senhor. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa palavra. Deus, nós estamos tendo entendimento e revelação sobre ela. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, Ele fale conosco, fale comigo sempre, fale, meu Deus, com cada alma, com cada pessoa que precisa, meu Pai, de ouvir a Tua voz, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha se revelar, dando a direção, a revelação a cada um de nós, meu Pai. Eu peço esse temor, eu peço a Tua glória, a Tua virtude, e que sejamos transformados, meu Pai, pelo Teu amor e assim pelo Teu poder a cada dia mais. É o que eu te peço e já te agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenha um dia maravilhoso, abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, e que haja sempre uma compreensão maior, um entendimento maior, um conhecimento a mais, e poder realizar sempre o melhor e muito mais para o nosso próprio Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.